Fala galera, análise de América 1, Atlético Mineiro 1, pela 32ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E reforço o pedido aí para inscrição, né? A gente está quase atingindo a marca de 100 inscritos, então peço para você me ajudar aí a bater este número. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vê aqui o América Mineiro com 40% de posse de bola e o Atlético Mineiro com 60% de posse de bola e um número relativamente alto para uma equipe visitante. Aqui embaixo a gente tem a distribuição média dos jogadores em campo, que vai ajudar a gente a entender se teve uma equipe que jogou mais avançada, né, pressionando o seu adversário contra o seu campo defensivo, mas fica mais fácil a gente ver isso se a gente substituir os jogadores por duas linhas aí que representam um avanço médio das equipes. A gente vê essa barra branca aqui representando o Atlético Mineiro mais próxima da linha do meio de campo do que a linha que representa o América. Então a gente vê o Atlético Mineiro um pouquinho mais avançado dentro do campo. Aqui embaixo a gente tem a concentração de jogadas da partida e a gente vê que 28% delas ocorreram no campo defensivo do América, 51% no meio de campo e 21% no campo defensivo do Atlético Mineiro. Então a gente vê o jogo se concentrando um pouquinho mais no campo do América. Se a gente quebra esses números entre as equipes, a gente vai ver que o Atlético Mineiro dominou o meio de campo, né? 31% das jogadas da partida foram do Atlético no meio de campo e 20% foram do América. E também o Atlético conseguiu produzir mais no seu campo de ataque, né? Do total de jogadas da partida, 13% foram do Atlético no seu campo ofensivo e do total de jogadas da partida, 9% foram do América no seu campo ofensivo. Então a gente vê o Atlético dominando mais o meio de campo e conseguindo construir mais no campo de ataque. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que vai mostrar o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos. A gente vê mais barras brancas do que barras verdes, né? Ou seja, o Atlético Mineiro dominando mais o jogo, né, por mais tempo. A gente vê aqui um pico bem alto ali na região dos 10 minutos do primeiro tempo. E a gente vê aqui longos trechos, né, com uma concentração bem alta de barras brancas, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, que mostram aí o domínio do Atlético Mineiro, principalmente aqui na região, né, dos 30 até o final, do 30 do segundo tempo até o final do jogo. Se a gente considerar que um domínio total da equipe mandante vale 100 e um domínio total da equipe visitante vale menos 100, quando a gente tira a média de todas essas barras, a gente vai chegar no valor de menos 13, que mostra aí um bom domínio na média do jogo pelo Atlético Mineiro. Aqui do lado direito a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender o que as equipes conseguiram produzir em termos de construção e também de finalizações. A gente começa aqui pela expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Pelo lado do América, esse valor é de 0,39, pelo lado do Atlético, de 0,99. Então, assim, além de uma clara superioridade do Atlético Mineiro, a gente vê que o Atlético atingiu aqui um número relativamente alto para um visitante e o América um número bem baixo para um mandante. Em termos de finalizações, a gente vê um jogo mais equilibrado, 12 pelo lado do América, apesar de ser um número relativamente baixo para uma equipe mandante, e 15 pelo lado do Atlético Mineiro, um número relativamente alto para uma equipe visitante. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente vai olhar para a expectativa de gols, que ajuda a gente a projetar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas, e para a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações. Então, considerando as oportunidades criadas, a expectativa era que o América marcasse 1,45 gols, e o Atlético Mineiro 1 gol. Então a gente vê aí, apesar do menor número de finalizações, a expectativa de gols mais alta pro América. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, o cenário se inverte, 1,26 de expectativa para o América e 1,54 para o Atlético Mineiro, então aí uma leve superioridade para o Galo. Quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com a expectativa de gols, a gente vai ter uma dimensão do desempenho das equipes em termos de finalizações. Então, esse número é de menos 0,19 para o América, ou seja, com base na qualidade das finalizações, o América reduziu sua expectativa de gols, né, de 1,45 para 1,26, então um desempenho relativamente ruim, apesar de ser um número muito próximo de zero, então praticamente neutro dos jogadores do América em termos de finalizações. Pelo lado do Atlético Mineiro, esse valor é de 0,54, um desempenho bom dos atacantes do Atlético Mineiro, que conseguiram elevar
a expectativa de gols do seu time com base na qualidade das finalizações. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros na partida. Então, pelo lado do América, a expectativa era marcar 1,26 gols, conseguiu marcar um gol. Então, essa diferença de menos 0,26 mostra um desempenho relativamente bom do goleiro do Atlético Mineiro, que tomou menos gols do que o esperado, essa medida aí de menos 0,26. Por outro lado, a expectativa era que o Atlético Mineiro marcasse 1,54 gols e conseguiu marcar 1. Então, novamente, esse valor, essa diferença é negativa, né, de menos 0,54, que mostra aí um bom desempenho do goleiro do América, que também conseguiu, né, tomar menos gols do que o esperado. Trazendo esses números aqui para um gráfico de barras, vai ajudar a gente a entender um pouco melhor como foi a construção dos placares, o que foi mais determinante, se foram as oportunidades criadas, a qualidade das finalizações ou o desempenho do goleiro adversário. Então, pelo lado do América, a gente vê essa barra grande aqui, que mostra a expectativa de gols com base na qualidade das oportunidades. E a gente vê duas barras pequenas aqui, vazadas, né, que representam números negativos, que foi o mau desempenho nas finalizações e o bom desempenho do goleiro do Atlético Mineiro. Então a gente vê que basicamente a construção do placar do América foi toda baseada nas oportunidades criadas, né, o pequeno, né, as duas barras pequenas ali nas finalizações e do desempenho do goleiro adversário reduziram essa expectativa, fazendo com que a América chegasse em um gol marcado. Pelo lado do Atlético Mineiro, a gente vê barras mais equilibradas em termos de tamanho, né? Então o Atlético produziu oportunidades para marcar um gol, elevou um pouco mais essa expectativa com base na qualidade das finalizações, mas essa qualidade ela foi praticamente anulada pelo bom desempenho do goleiro do América, e aí fez o Atlético chegar em um gol marcado. Então, o bom desempenho do goleiro do América praticamente anulou tudo que o Atlético Mineiro conseguiu construir de bom em termos de qualidade de finalizações, mantendo o Atlético aí com um gol no placar. E para finalizar a análise, se a gente olhar todas as estatísticas aqui, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que vão ajudar a gente a entender a qualidade da partida, né? Então, quanto mais estatísticas com bons números, quanto mais estatísticas dessas aí com bons números, maior tende a ser a qualidade do jogo. A gente vai ver pelo lado do América todas as estatísticas com 3 estrelas ou menos, e pelo lado do Atlético Mineiro a gente já vê algumas estatísticas com 4 estrelas, né? Expectativa de gols pós-chute, finalizações e também expectativa de assistências. Então, se a partida teve algum interesse, né? Se ela teve alguma qualidade, muito mais pelo lado do Atlético do que pelo lado do América, e no final das contas um empate em 1-1 para esse jogo. Então, chegamos ao final de mais uma análise de América 1, Atlético Mineiro 1. Espero que vocês tenham gostado e fica aí novamente meu pedido para vocês se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!